Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, amigos e irmãos em Cristo Jesus, A paz do Senhor. Shalom, A paz seja convosco. Deus abençoe, Deus les bendiga a todos, meus irmãos, em nome de Jesus. Boa noite. Hoje dia sábado, que equivale ao Shabbat, ou Shabbat, que equivale ao sábado. Estamos aqui, irmãos. Espero que Deus me dê essa graça e a oportunidade de poder compartilhar, de poder conversar, falar um pouco, sobre a palavra de Deus, o nome de Jesus e daquilo que está no coração de Deus. Amém? Espero que Deus venha me dar graça e que você possa, desde já, vai compartilhando, vai, não vou dizer curtindo, vai compartilhando, sobretudo vai compartilhando a palavra de Deus, porque, irmão, quando você compartilha a palavra de Deus, você está sendo missionário, sabe? Você está divulgando o reino de Deus, você está divulgando o trabalho e a obra missionária. Amém? Você está divulgando aquilo que Jesus nos mandou a divulgar. Você está cooperando, com o ministério do Espírito Santo. Você está cooperando com Deus. Amém? Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe grandemente. Hoje eu coloquei aí, como está escrito, alinhamento. Vamos falar um pouco sobre alinhamento. Espero que Deus nos dê essa graça, nos dê força, sabedoria e entendimento, discernimento para conversar sobre alinhamento. Sabe, alinhamento, na minha cabeça vem aquela alinhação que acontece, sei lá, de século em século, de tempo em tempo, de estação em estação, onde se alinham os planetas com o Sol, Mas alinhamento para mim fala de uma coisa, fala de tempo, fala do Espírito, fala de muitas coisas, que Deus quer que nós vivamos, que aconteça conosco, avivamento, alinhamento, ordem, fala de colocar as coisas no seu lugar, alinhamento, é estarmos em concordância com o Espírito Santo, estamos em concordância com o coração de Deus, estamos entendidos com tudo aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus quer fazer nas nações através da igreja. Amém? Alinhamento para mim está totalmente de acordo com aquilo que a palavra de Deus está fazendo e quer fazer e fará conosco, com a igreja e através da igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe. Então eu queria conversar um pouco sobre essa palavra e eu não sei, vamos falar assim, eu não sei se aqui a passagem que eu vou ler tem a ver com essa palavra alinhamento, Mas eu creio que o Espírito Santo vai nos dar entendimento, discernimento e vai confirmar que realmente tem a ver com essa palavra. A leitura de Atos capítulo 19, já você vai lendo lá na sua casa. Mas eu quero convidar você, que você vai compartilhando, vai ir, enviando essa mensagem para os teus colegas, para os teus amigos, compartilhe o link, compartilhe nos teus grupos, em nome de Jesus, e vamos estarmos juntos no ministério, compartilhando aquilo que Deus está e que vai falar conosco, está falando nos nossos corações, tem compartilhado o nosso espírito e quer compartilhar. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Por enquanto, vamos estar orando um pouco. Claro, eu creio que é necessário estarmos orando, é necessário estarmos intercedendo, é muito importante estarmos clamando, como diz a palavra de Deus, clamar e orar, Em nome de Jesus, clama a mim e eu responder-te-ei, te mostrarei coisas grandes e ocultas que tu não conheces. Então que sejam essas coisas que olho não viu, que ouvido não ouviu, que não entraram em coração do homem, sejam essas coisas que Deus venha trazer, revelar, mostrar ao nosso coração e ao seu coração também. Amém, irmão? Vamos estar orando? Vamos orar comigo? Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, muito obrigado pela Tua graça, muito obrigado pela Tua misericórdia,
Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado por mais um final de semana. Obrigado, Senhor, porque nessa tarde nós, Senhor, estivemos fazendo um pouco da tua obra, ministrando a tua graça, Senhor, levando um pouco, meu Deus, da tua unção, da unção do Espírito Santo sobre aqueles que precisam. Obrigado, meu Deus, pela obra que o Senhor faz com aqueles que o Senhor ama e tem um propósito realmente. Pai, muito obrigado. Senhor, meu Deus, te devolvo a honra e a glória a Ti, porque eu sou o Senhor de Deus, porque o Senhor é digno e o Senhor merece, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Senhor, apresenta esse tempo aqui, Senhor, nessa live. Apresento a Tua palavra, apresento a minha vida como um instrumento, apresento o meu coração. Amado Deus, eterno Pai, eu creio que o Senhor realmente está fazendo coisas novas. Realmente eu creio que o Senhor está fazendo, meu Deus, aleluia, coisas, Senhor, realmente maravilhosas, Pai. Eu creio que o Senhor está chamando pessoas, eu creio que o Senhor está posicionando a muita gente da tua igreja. Eu creio que o Senhor está trazendo um tempo de alinhamento, um tempo, Senhor, de avivamento, um tempo onde o Senhor virá para tomar o controle, meu Deus, guiar a tua igreja, Pai. Aleluia, há um tempo diferente, há um tempo, meu Deus, que vem realmente confirmar, Senhor, que nós estamos nos preparando para algo grande, para a tua vinda, para, Senhor, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, a cada pessoa que, Senhor, estará ouvindo, que estará assistindo, que estará escutando. Abençoa ele, abençoa seu coração, dá-nos sabedoria, entendimento e discernimento, dá-nos graça, Senhor, dá-nos temor em nosso coração, Senhor, porque realmente a tua palavra, meu Deus, tem que ter temor. A tua palavra, meu Deus, é digna de ser respeitada e temida, porque pela tua palavra, Senhor, os céus e a terra foram criados. É pela tua palavra que nós cremos que somos filhos de Deus. É pela tua palavra que estamos aqui hoje respirando e agradecendo, Pai, em nome de Cristo. Abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa essa tarde, essa noite. Obrigado por essa chuva que está caindo, Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Abençoa, meu Deus, realmente a cada homem, a cada mulher, a cada irmão, irmã, amigo, o amiga, Pai. Abençoa aqueles que quizás não são amigos, que eu não conheço, que não me conhecem, mas abençoa, Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu amor e fidelidade, Pai, que é uma das marcas, Senhor, tuas na minha vida, que tem sentido, Pai amado, que eu tenho experimentado, que eu tenho sofrido, Senhor, chama-se a tua fidelidade. Obrigado, Deus, pela tua fidelidade, porque ainda que eu seja infiel, o Senhor permanece fiel para sempre. Aleluia, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Senhor, usa-me nesta noite, Pai, como uma resposta para meus irmãos, como um canal, meu Deus, de resposta, de confirmação, Senhor, daquilo que o Senhor está falando para a tua igreja, daquilo que o Senhor está mostrando, revelando para a tua noiva, Pai, em qualquer parte daqui do Brasil e do mundo, meu Deus. Dá-me sabedoria em nome de Jesus. Aqui está meu coração, meu Deus. Declaro a minha dependência do Senhor, declaro que eu dependo do teu Espírito Santo, declaro que eu dependo da tua unção, declaro que eu dependo do poder, aleluia, do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Reconheço que eu preciso do teu nome na minha vida, reconheço que eu dependo da tua presença, Senhor. Meu Deus, sem ti eu não sou nada, Pai. Eis-me aqui em nome de Yeshua, Pai. Tenha misericórdia de mim, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha esposa, meus filhos, Pai, a minha mãe que está na Venezuela e meus parentes que estão lá na Venezuela. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que o Senhor está fazendo, porque mesmo que nós muitas vezes não entendamos aquilo que o Senhor faz, Pai, tudo aquilo que o Senhor faz, Senhor, é perfeito, meu Deus. Mesmo que muitas vezes nos ofenda, Senhor, ou nos fira, Pai, ou nos magoe, Pai, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Pai. Aquilo que o Senhor faz, todo tem sentido. Espírito Santo, dá-nos entendimento e discernimento para entender, saber e nos conformar, meu Deus, com a tua boa, perfeita e agradável vontade sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa esta palavra, abençoa cada irmão, a cada irmã, abençoa, meu Deus, cada ouvinte. Abençoa, Senhor, aleluia, cada casa, cada família, onde esta live vai chegar, porque eu sei que meus irmãos estão compartilhando, Senhor, não a mim, Pai, estarão compartilhando o nome de Jesus, a palavra de Deus, o evangelho do reino de Deus, Pai amado. Senhor, vem e toma controle, Pai, em cada lar, em cada casa, Senhor, aqui no Brasil. Tenha compaixão, por favor, em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Então, está aqui meu irmão Adilton Castelo, que chegou quando eu estava orando. Seja bem-vindo, meu irmão, a paz do Senhor. Boa noite. Como é que você está? Está tudo bem com você? Deus abençoe. Amém? Então, gente, vamos estar um pouco aqui lendo a palavra de Deus no livro de Atos, sabe? Está pedindo de Deus que me dê uma palavra, que me guiasse para mim, ler uma palavra que realmente venha do coração de Deus, que venha falar alguma coisa para a igreja, Senhor, que venha a confirmar algumas coisas que estão acontecendo no mundo, né, sobre a igreja, né, e que tem a ver com a igreja, Quando eu me refiro da igreja, falo da igreja cristã, a igreja de Cristo, a igreja que pertence ao Senhor, à noiva do Cordeiro. Amém? Em nome de Jesus, tá certo? Então vamos orar, já oramos, vamos ler aqui no livro de Atos, capítulo 19, diz aqui, em nome de Jesus. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, então falavam em línguas e profetizavam. Amém? Então, para começar, para fazer uma introdução ali, né, um prelúdio, esses 12 homens, que diz o versículo 7, que ao todo eram 12 homens, eram pessoas que, se fosse hoje, nos dias de hoje, na igreja de hoje, moderna, atual, contemporânea, século 21, aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo, né, essa igreja chama-se igreja que não está sendo guiada pelo Espírito Santo. É uma igreja que tem zelo, é uma igreja religiosa, né? É uma igreja que aparentemente é boa, tem boa palavra, tem boa mensagem, tem bons pregadores, tem bons pastores, tem uma boa doutrina, entre aspas, tem. Porém, né, são pessoas que estão limitadas ainda. Tem um conhecimento, entre aspas, bíblico, mas estão limitadas. Pessoas que não estão ainda alinhadas com o Espírito Santo de Deus. São pessoas que não têm uma comunhão, como eles mesmos declararam aqui. Pessoas que nem sequer conhecem, que nem sequer sabem, nem sequer têm ouvido falar do Espírito Santo de Deus. Mas hoje em dia tem pessoas que têm escutado. A maioria da igreja ou das pessoas no mundo, aqui no Brasil, tem ouvido, tem escutado falar do Espírito Santo, né? Só que as pessoas não conhecem ele. Tem muitas pessoas que têm uma noção de conhecimento baseado em histórias, em esboços, em doutrinas de outras pessoas, livros, né, sobre o Espírito Santo de Deus. Porém, não conhecem ele, não sabem realmente qual é o sabor dele, não sabem a essência do Espírito Santo, não têm uma comunhão com ele, não têm uma convivência com o Espírito Santo, né? Se você lê o Apolo, né? Apolo era um homem que era poderoso em palavras, ou seja, vemos uma igreja, entre aspas, vamos falar assim, me referindo à igreja de hoje, vemos igrejas que são poderosas em palavras, tem uma boa doutrina, tem palavras profundas, tem ensino muito maravilhoso. Gente, mas não é tudo. Está como um homem que perdeu uma perna, manca. Mancando, está mancando. Por quê, irmão? Está mancando. Porque a palavra, o conhecimento doutrinário, o conhecimento da letra, sem o Espírito, gera uma igreja manca, gera uma igreja imperfeita, gera uma igreja desalinhada com Deus e com o Espírito de Deus. Por quê, gente? Porque diz a palavra de Deus, é muito claro que quem vai nos ensinar, quem vai nos guiar a toda a verdade, a toda a justiça de Deus, chama-se o Espírito Santo. É a pessoa que Deus enviou no lugar de Jesus, é o outro paráclito, né?
é o outro Consolador, o Espírito de Deus, né? É Ele. Então, quando você vê uma igreja, tem igreja que você vê e eu vejo, eu conheço, eu tenho passado por igrejas que são poderosas em palavras, como era Paulo. São poderosas em conhecimento. Que se você, né, não tiver o Espírito Santo, você pode até se deixar enganar. Você pode até cair na doutrina, nas crenças, naquilo que eles te ensinam. E te ensinam muito bem. Porque, falando de Apolo era um crente em Jesus. Ele era um crente. Só que ele não tinha escutado falar do Espírito Santo. Ele não conhecia o Espírito Santo. E os discípulos de Apolo não conheciam o Espírito Santo porque ele só tinha um manto. Só tinha um batismo. No caso aqui, os discípulos de Jesus e do apóstolo Paulo aqui, perguntam para eles e que eles nem sabiam que era o Espírito Santo. Nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Eles eram batizados somente no conhecimento, na doutrina, no Evangelho que João Batista, por dizer assim, hoje, tinha pregado e ensinado. A doutrina, a placa da igreja de João Batista. Porém, eles eram mancos, porque não conheciam a vida sobrenatural através do Espírito Santo. Está me entendendo? Então, gente, hoje em dia vemos uma igreja assim, meia que manca, desalinhada, desajustada, desordenada. Porque o Espírito Santo ele veio para trazer ordem. Apocalipse 3:20 diz assim: eis aqui estou à porta e bato. Eis aqui estou à porta e bato. Se alguém ouvir, né, e abrir, disse a palavra que Jesus entrará nele, ceará com ele e ele conosco. Ou com a pessoa que abrir a porta, no caso do coração. Então, mas quando Jesus entra, acontece que ele vai mexer com tudo. Ele vai tirar tudo o que não presta. Ele vai alinhar o que está desalinhado. Ele vai organizar o que está desorganizado. Ele vai tirar a imundícia e vai trazer um novo sistema, né? Um novo modelo, né? Um novo perfume, uma nova essência do céu agora, do Espírito agora, né? Então assim, gente, a pergunta que fizeram para os discípulos do Apolo: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Tem muita gente, tem muitas igrejas, tem muitas denominações, grandes e pequenas, conhecidas e desconhecidas, né, que eles não conhecem. Eles nem têm ouvido o Espírito Santo, nem têm comunhão com o Espírito Santo. Nem lhes foi ensinado que ele é uma pessoa, nem lhes foi ensinado que o Espírito Santo fala, que ele é uma pessoa, só que ele é o Espírito, que ele é o próprio Deus, e que você nem eu podemos blasfemar ou falar mal do Espírito Santo, porque nós não teríamos perdão, nem agora, nem nunca, nem jamais, pela eternidade, quando você blasfema contra o Espírito Santo e contra o que o Espírito Santo fala para a igreja de Jesus. Então nós temos que ter muito cuidado, né? É melhor muitas vezes, igreja, é melhor muitas vezes nós sermos sinceros, assim como foram os discípulos de Apolo, nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. É muito triste, muitas vezes, né? Vemos igrejas que estão lotadas de conhecimento, cheias de gente sábia, porém estão afastadas, estão longe de viver uma vida com o Espírito Santo. Estão longe de experimentar, aleluia, a comunhão com o Espírito Santo. Estão longe de vivenciar uma caminhada no Espírito de Deus. Mas são poderosos em palavras. São pessoas que têm boa dicção. Tem pessoas que falam bonito, que falam bacana, que explicam, que ensinam bem, que tem uma boa doutrina, um bom esboço e tudo aquilo, uma boa teologia, entre aspas. Porém, uma boa teologia, entre aspas, sem o Espírito Santo de Deus, ensinando, guiando, revelando, simplesmente fica por ali. É uma palavra boa,
é uma boa teologia, é um bom conhecimento, é uma boa doutrina de homens, tá bom? Tá bom? Uma boa doutrina de homens, porém, não aquela sã doutrina. Eu gosto, como disse Jesus, a sã doutrina, como diz a palavra de Deus, uma sã doutrina, porque a sã doutrina é uma doutrina que não vem contaminada com doutrina de homem, que não vem misturada com homem, com humanidade, com Grécia, com espíritos humanos. A sã doutrina é uma doutrina que vem sadia, é a doutrina do Espírito Santo, é a doutrina baseada nos ensinos que Jesus nos ensinou, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. E que o Espírito Santo vai continuar revelando, ensinando e nos guiando para que nós, como igreja, como ministros, como servos, venhamos a viver essas palavras, venhamos a ensiná-las correta e direitinho, como o Senhor nos manda, para que a doutrina continue sendo sadia, para que a palavra continue sendo essa doutrina. Porque muitas vezes o homem ensina doutrinas de homens, de placa de igreja, e usando a palavra, nós temos essa doutrina. E essa doutrina não está baseada em regras e compostas por coisas de homem, por legalismo. Gente, a teologia é muito bacana. O legalismo é muito bacana. Criar regras para ter o controle da igreja é muito bacana, para ter controlar homens, pessoas, e manter a margem é muito bacana. Mas isso foi bacana por um tempo. Tudo isso é bacana, é legal durante um período de tempo. Mas Jesus trouxe o Espírito Santo para que nós venhamos a ser livres em Cristo Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Jesus trouxe, derramou e desatou o Espírito Santo para que nós venhamos ter noção, consciência de liberdade, noção e consciência em Cristo, de que somos livres. Não livres para pecar, não livres para fazer a vontade nossa, livres para fazer e viver a vontade de Deus, livres para obedecer e viver essa doutrina. Jesus deu uma ordem, Ide por todo mundo, pois, e pregar o Evangelho, ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já foi condenado. E eis aqui estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Glória a Deus. Aí está a ordem e o comando do Senhor para nós vivermos, ensinarmos, pregarmos, anunciarmos em todo o mundo essa doutrina, o Evangelho do Reino, como também disse Jesus, E este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Quando Jesus saiu e regressou para a Galileia, ele disse que ele foi no poder do Espírito para pregar. Jesus foi impelido pelo Espírito, foi levado pelo Espírito para o deserto, mas depois que terminou os 40 dias, ele disse que ele regressou no poder, ou seja, um nível maior. Não foi simplesmente impelido, ele foi no poder do Espírito. Disse que por onde ele passava, por cada vila, por cada vilarejo, por cada povoado, por cada cidadezinha, por cada comunidade, ele anunciava, pregava e ensinava o Evangelho do Reino de Deus, e curava os enfermos, expulsava os demônios. Glória a Deus. E traziam pessoas de todo canto, de todo lugar daquele tempo, e ele os curava, e ele os sarava, e ele os ensinava. Então, irmão, essa doutrina, sim, o Espírito Santo é simplesmente letra vazia. Está me entendendo? Letra vazia. Assim você se ofenda, assim você fique triste, magoado ou chateado comigo, eu não me importo, porque eu não fui chamado por você. Eu fui chamado por Deus. Ele morreu em Jesus, ele morreu por mim. Ele derramou seu sangue, ele me perdoou dos meus pecados e me perdoa todas as vezes que cometo um erro, me perdoa cada vez que me arrependo. Então Jesus é ele quem vai me levar para o céu. Jesus é ele quem vai me levar para o Pai. Ele é o único caminho para mim. Então eu me devo a ele, porque
que Ele é o autor e consumador da minha fé, não é você, tá bom? Então, meus irmãos, eu estou pregando para você. O Evangelho do Reino é para pregar para você, é para pregar para o meu próximo, para pregar para aquele que se está perdendo, mesmo que esteja dentro de uma igreja evangélica, ou de uma católica, ou no mundo. O Evangelho é para pregar aquele que se está perdendo, né? Porque Jesus me manda ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Jesus nos chamou a ser igreja. Jesus me chamou a ser uma eclesia. Estou chamado para fora, né? Para anunciar Jesus, para anunciar a salvação que somente vem através dele. Mas para me pregar a palavra, para me pregar e anunciar o Evangelho de Jesus, boa noite, Gersione Oliveira, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Para me anunciar essa palavra, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Eu tenho que conhecer o Espírito Santo, eu tenho que andar com o Espírito Santo, eu tenho que conviver com o Espírito Santo, eu tenho que ter comunhão com Ele, eu preciso conhecer quem é o Espírito de Deus. E é porque somente assim, né, aí que eu vou me tornar realmente poderoso em Cristo. Né? Os discípulos de Apolos, eles eram poderosos em palavras. Eles foram bem ensinados, bem adoutrinados naquilo que eles criam. Porém, quando eles confessaram que nunca tinham ouvido, nem sabiam que havia o Espírito Santo, ai meu Deus, eles foram humildes e sinceros. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, né, após orarem por eles e eles impuseram as mãos, disse a palavra que o Espírito Santo veio sobre eles. Eles pregavam a mensagem que eles pregavam muito bem, era a mensagem de arrependimento. Aquela mensagem que João Batista prega na palavra: arrependei-vos, se convertei, porque é chegado o reino de Deus. É a mesma mensagem que Jesus pregou, porém Jesus pregou o Evangelho do reino, né? O Evangelho que pregou João Batista foi um Evangelho de arrependimento, um Evangelho para as pessoas que querem se arrepender dos seus pecados, para que se preparem para a vinda de Jesus. Porém, quando Jesus veio, ele veio ele saiu depois daquele jejum, ele veio no poder do Espírito Santo, no poder, para demonstrar que o Evangelho não é comida nem bebida, senão que o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para salvar vidas, para salvar a todo aquele que crê, a toda aquela vida que crê em Jesus e no Evangelho do Reino, o Evangelho de Jesus, que aceita esse Evangelho. Amém? Então, mas Jesus continuou pregando, né, o arrependimento. Mas junto com o arrependimento, ele pregou e anunciou o Evangelho do Reino de Deus, que vem com justiça, com paz, com alegria no Espírito Santo. O Evangelho de Jesus veio com o poder do Espírito, né? E é uma salvação que vem no Espírito. Você não somente é salvo liturgicamente, você é salvo na alma, no corpo e no Espírito. Você é salvo completo. É por isso que o Evangelho do Reino, o Evangelho de verdade, envolve toda a tua vida, envolve todo o teu ser, porque Jesus comprou não somente a tua alma, Jesus comprou a tua vida na cruz do Calvário. Quando o sangue se derramou, o sangue do Cordeiro se derramou por ti, por mim completamente. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, eu quero te falar assim, quando você está em Jesus, quando você tem o Espírito Santo, você entra na dimensão do alinhamento que está aqui, né, na tela. Na dimensão do alinhamento. E esse alinhamento vai te colocar na tua posição. Olha aqui. O alinhamento, quando você entra no alinhamento do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai te colocar na tua posição, no teu lugar correto, no teu ministério correto, porque você está alinhado. Já você não está mais desvariando para lá ou para cá. Você não anda pulando como borboleta. Você não anda testando os ministérios para ver em qual você se encaixa. Não. Quando você está alinhado no Espírito Santo, você já sabe onde que você funciona.
Você sabe que você não é pastor, você é profeta. Você sabe que você é um apóstolo, que você não é um evangelista. Você é um chamado de Deus para servir ao Senhor e não é naquela área, não é naquilo que você acha. Então, quando você está alinhado com o Espírito Santo, quando você é guiado por Deus, Deus vai te colocar, Deus vai te posicionar, vai te estabelecer primeiramente na rocha. Na rocha, no fundamento genuíno que é Cristo Jesus, a principal pedra do ângulo. Amém? Glória a Deus. Então, vamos continuar lendo aqui. Versículo 4. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, né, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, olha aqui, veio sobre eles o Espírito Santo. Tinha que vir o Espírito Santo. Tinha que vir o Espírito Santo. Então, diz aqui, falavam em línguas e profetizavam. Alguns dos sinais que se manifestam quando o Espírito Santo está sobre nós é que você começa a falar em outras línguas, sejam espirituais ou sejam físicas. E uma das coisas mais importantes, quando o Espírito Santo está na tua vida, você começa a profetizar. Você se torna um representante do céu. Aleluia. Você não é somente aquele que gosta de pregar, que gosta de falar o que você aprendeu na Bíblia, da igreja. Você começa a profetizar, você começa a ser um representante de Deus aqui na terra. Você sofre um alinhamento profético, aleluia. E toma um posicionamento profético, aleluia. Você muda a tua linguagem é diferente, não é a mesma. Eu tenho certeza que aqueles discípulos de Apolos começaram a falar totalmente diferente depois daquela experiência com o Espírito Santo, aleluia. Depois daquela experiência com o Espírito Santo, os discípulos de Apolos nunca mais foram os mesmos. Eles começaram a falar diferente, começaram a profetizar, aleluia. Começaram a sugar da essência de Deus agora. A essência de Deus agora. Está entendendo, gente? O importante que é o Espírito Santo na vida de um cristão. O importante e o fundamental que é nós sermos cheios e vivermos as nossas experiências pessoais com o Espírito Santo de Deus. Gente, se você nunca viveu uma experiência com o Espírito Santo, você realmente ainda está mancando. Está incompleto. Ai, que eu não me deixo levar por emoções, eu não me deixo levar. Gente, você tem que procurar conhecer o Espírito Santo. Eu te recomendo de coração. Tem que procurar conhecer e ter a tua própria experiência com Deus através do Espírito Santo de Deus. Porque foi para isso que ele foi enviado. Para te ensinar, para te guiar, para te revelar a Jesus, para te revelar a Deus, para te revelar esta palavra. Para te ensinar como você deve de agir, de andar, de caminhar, de falar. Para te ensinar toda a verdade eterna em Cristo Jesus. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando, né, na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, o apóstolo Paulo, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Olha o que Paulo ensinava, né? Renato Bente, Deus te abençoe, Renato. Boa noite, em nome de Jesus, meu irmão. A paz do Senhor. O apóstolo Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente, né, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Paulo não falava, Paulo não pregava, não ensinava uma coisa a não ser sobre ou acerca do reino de Deus, né? Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, que é Jesus, né, com maiúscula, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, né? Um homem que chamava-se tirano, né? Versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos.
De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, glória a Deus, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aleluia, glória a Deus. Quando eu estou alinhado, quando você está alinhado, quando o Gilton, Giorciani, Renato, Bente, quando nós como igreja, como irmãos, como ministros, como servos, como filhos de Deus, quando nós vivemos caminhados, alinhados e em alinhamento com Deus, e cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem causa, é quem produz esse fenômeno de alinhamento em nós, é o Espírito Santo. Quando nós nos deixamos alinhar com Deus, através do Espírito Santo, você vai viver tudo isso. Você vai viver com ousadia. Você não vai ter medo do religioso. Você não vai ter medo de disputar a verdade através do Espírito Santo e falar a palavra de verdade. Você não vai ter medo de falar sobre o reino de Deus. Deus vai te dar sabedoria do céu, sabedoria de Deus, para você ensinar o que é o reino de Deus, o que é o evangelho do reino de Deus, o que é o governo de Deus. E Paulo, por 3 meses, em um lugar, e por 2 anos, em uma escola, ensinando acerca dos mistérios do reino de Deus, fazendo milagres, aleluia. Ensinando, convencendo pela palavra e pelo Espírito Santo as pessoas para Jesus, ganhando vidas para Jesus. E disse a palavra de Deus que Deus, pelas mãos, escuta muito bem, escute, presta atenção, escute. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Irmãos, eu sonho e desejo ver uma igreja operando maravilhas extraordinárias. Eu quero ver um Deus Todo-Poderoso através das mãos dos pequenininhos de papai, dos filhos de Deus, dos obedientes de Deus. Eu quero ver a mão de Deus, eu quero ver a Deus operando pelas mãos, ou pelas minhas mãos, eu quero ver operando maravilhas extraordinárias, muito mais, porque Deus tem feito para a honra e glória dele. Deus tem feito, e eu peço, e eu quero, e eu busco, eu quero buscar mais, que Ele faça mais através das minhas mãos, assim como eu peço que Deus faça através das tuas mãos também maravilhas, porque é para nós, o Evangelho para todo aquele que crê. Então as maravilhas, o poder do Espírito Santo é também para todo aquele que crê em Jesus, para todo aquele que aceita, que recebe a palavra do reino de Deus. O Evangelho é para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus, gente. O Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Boa noite, meu irmão Sandro, de lá de Santa Catarina. Deus te abençoe. Boa noite. Aleluia, paz do Senhor. Então, gente, o Evangelho é poder de Deus. E esse poder de Deus, os discípulos de Apolo, eles não haviam experimentado. Os discípulos de Apolo, até o mesmo Apolo, eles não haviam experimentado, eles somente haviam experimentado uma boa doutrina, uma boa palavra, um bom ensino da letra, né? Uma boa teologia. Porém, não haviam experimentado o poder de Deus para salvar vida. Não haviam experimentado o poder de Deus que vem somente através de uma vida no Espírito. O poder do Evangelho se desata em nós somente quando nós, aleluia, recebemos e temos a nossa experiência com o Espírito Santo de Deus e mantemos uma comunhão com Ele, e mantemos uma convivência com Ele, e mantemos uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. É ali que Deus desata poder, é ali que Deus faz, aleluia, através das minhas mãos e das tuas mãos, maravilhas extraordinárias. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, versículo 12. De sorte que até os lençóis, olha aqui, olha como Deus desata fé. Quando Deus leva, quando Deus coloca um homem de Deus, um filho dele,
a qualquer cidade, a qualquer igreja, a qualquer comunidade, quando Deus leva um homem de verdade de Deus, não um vagabundo, me desculpem a palavra, não um mercenário, não um lobo disfarçado de ovelha, quando Deus leva um homem de Deus, pelo tempo que for, assim como Deus levou aqui o apóstolo Paulo, diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lençóis e aventais, aleluia, se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos demônios, os demônios, espíritos malignos, saíam. Glória a Deus. Olha o que acontece. Gente, eu chamo isso de avivamento. Porque você vai ler comigo mais na frente e você vai ver que quando Deus leva um homem de Deus, quando todo está alinhado no tempo certo, aleluia, no lugar certo e com as pessoas certas, Deus traz avivamento. Porque tudo isso chama-se alinhamento. Quando está no tempo, a pessoa correta, no lugar correto e no tempo correto e com o espírito correto, aleluia, o Espírito Santo de Deus, e com a intimidade correta com Deus, Deus vai causar avivamento. Um grande mover do Espírito. Deus vai desatar fé no povo. Deus vai desatar fé naqueles que creem. Deus vai desatar cura, milagre, maravilhas, sinais, prodígios, salvação. Deus vai fazer que o mundo mude pelo poder do Evangelho, pelo poder, aleluia, do Espírito Santo na vida nossa e na tua vida, em nome de Jesus. Olha que as pessoas levavam os lençóis e passavam os lençóis no corpo do apóstolo Paulo e levavam para os enfermos e os enfermos eram curados. Gente, a fé, aleluia, a fé é desatada, a fé se desata, a fé para crer em milagre. Quando Deus envia um homem de Deus, um dos seus filhos, representante do reino de Deus aqui na terra, a qualquer lugar, Deus desata a fé é ativada, Deus ativa a fé. Não era idolatria que as pessoas tinham com Paulo, não era barganha, não era enganação como muitos hoje fazem aqui no Brasil, em muitas denominações por aí, que usam o nome de Jesus para enganar, para roubar, para fazer até macumba gospel. Deus tenha misericórdia de mim, Deus tenha misericórdia da igreja de Jesus. Olha, as pessoas levavam até os lençóis e aventais, se levavam do seu corpo aos enfermos, aleluia, e as enfermidades fugiam, e até os demônios, gente. Ou seja, Paulo não precisava ir até lá os enfermos, Paulo não precisava chegar até lá os que estavam endemoniados, Paulo não precisava senão que as pessoas, aleluia, os discípulos de Jesus, aqueles que tinham acreditado na palavra, aqueles que escutaram o evangelho do reino, aqueles que ouviam a verdade do Espírito Santo, aqueles que receberam o mistério de Deus, aleluia, por 2 anos, 3 meses, aleluia, essas pessoas levavam os lençóis, aleluia, que Paulo tocava e levavam para os enfermos eram sarados e curados de qualquer doença e os endemoniados eram libertos, os demônios saíam. Eu chamo isso realmente de um despertar, de um mover do Espírito, de um avivamento. E eu quero isso para o Brasil. Eu amo isso. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero isso para o Ministério Glória. Eu quero isso para a tua vida, meu irmão. E como profeta, em nome de Jesus, eu quero declarar que Deus vai manifestar o sobrenatural sobre a vida de Odilton, da Gelsione, de Renato Bentes, de Sandro Goulart. Em nome de Jesus. E o sobrenatural se desata na tua vida. Mas eu vou te falar também, irmão, deixa que o Espírito Santo te coloque na posição e no lugar correto. Que Deus te dê um alinhamento profético, um alinhamento espiritual, te coloque de verdade no lugar que você precisa estar, em nome de Jesus. Olha aqui, versículo 3. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos
de Seva, judeu, principal do sacerdote. Eram filhos de sacerdotes. Né? Respondendo, porém, o espírito maligno disse, olha o que fala o demônio: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Misericórdia, gente. Misericórdia. Estas coisas, você e eu temos que estar preparados, porque o mover do Espírito, o avivamento que Deus desata através da igreja, através daqueles que obedecem a Deus, vai desatar um espírito de competição naqueles que não estão alinhados com Deus, naqueles que estão com um coração cheio de vergonha ou cheio de inveja, um coração cheio de ciúmes. Essas pessoas vão se levantar e vão querer fazer quizás as mesmas coisas, pensando que era Paulo, pensando que sou eu, pensando que é você. Eles ignoram que não somos nós, que é Deus quem faz pelas nossas mãos as maravilhas. É Deus quem faz pelas nossas mãos, aleluia, as maravilhas extraordinárias. É Deus quem faz e quem traz salvação através da nossa boca, pela pregação da palavra, pela nossa obediência a Deus. E essas pessoas, olha, esses bruxos, esses macumbeiros, esses imitadores, esses falsos crentes, ele vai tentar até invocar o nome do Senhor. Porque diz aqui que eles tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Só os que tinham espírito maligno. Só que os demônios vão falar para eles: eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Jesus. Eu conheço bem a Paulo. Mas você quem são? Gente, é muito sério isso. É muito sério. Quem é um homem de Deus, quem é ungido pelo Espírito Santo, quem está alinhado com o céu, quem está alinhado com Deus, os demônios conhecem também e fogem dele. O céu conhece, o inferno conhece também. Assim como Jesus é conhecido no céu, na terra e debaixo da terra, nós também, quando obedecemos a Deus, quando somos alinhados pelo Espírito Santo, os demônios também vão conhecer você, assim como o céu vai te conhecer. Lembre-se disso. Os demônios vão te conhecer e vão ter medo de você quando você é obediente a Deus, quando você está alinhado com o Espírito Santo. Não é por invocar o nome do Senhor, é quando você vive uma vida alinhada com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em obediência à palavra de Deus, vivendo em comunhão e convivendo em intimidade com o Espírito Santo de Deus, aleluia. Ali você vai ser conhecido por Jesus e até pelos demônios. Porém, os demônios vão fugir de você, porque você, aleluia, é autoridade, porque você, aleluia, é um tropeço para o inferno em Cristo Jesus, quando você está firme e alinhado com Deus e com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Até nisso há avivamento, porque o inferno tem que se incomodar. Quando Deus levanta um homem ou uma mulher de Deus de verdade, o inferno se incomoda. Os filhos do diabo também se incomodam. Os satânicos, os macumbeiros, todos se incomodam. Quando Deus levanta um homem que faz e que causa peso. Um homem que faz e que causa peso nas regiões espirituais. Porque Deus está com ele. E aqui está demonstrado e confirmado que Deus, aleluia, estava respaldando e respaldava ao apóstolo Paulo. Diz aqui: e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. É Deus quem está fazendo o avivamento. É Deus quem quer causar o avivamento. É Deus quem está fazendo esse avivamento lá em Estados Unidos, naquela universidade de Asbury. É Deus quem está fazendo isso. E eu tenho fé, eu tenho certeza e peço a Deus que Deus venha influenciar pelo Espírito Santo outras universidades, outras cidades e até outros países, e que essa, aleluia, essa maravilha que está acontecendo, aleluia, no mundo, venha se espalhar pelos 5 continentes, e que o Espírito Santo venha possuir a muita gente, e que aconteça um grande mover missionário, um grande mover do Espírito Santo, um grande avivamento, aleluia, em nome de Jesus.
Mas você precisa obedecer e estar alinhado com Deus. Versículo 16 diz assim: e saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, que é aquele que tinha o demônio, e assenhoreando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal maneira que, aleluia, nus e feridos fugiram daquela casa. Se aqueles 7 homens que estavam orando, invocando o nome do Senhor, expulsando e repreendendo aquele demônio, se eles não fugem, se eles não saem correndo, o demônio mata eles. Porque diz aqui a Bíblia que eles saíram, aleluia, eles saíram feridos. Eles saíram feridos, nus e feridos, eles foram agredidos violentamente pelo endemoniado. E eram 7 homens. E os 7 saíram nus e feridos, agredidos pelo endemoniado, pelo demônio que estava na pessoa. Aquele demônio que sabia quem era Paulo, aquele demônio que sabia quem era Jesus. E aquele demônio que não conhecia a esses 7 homens que invocaram o nome do Senhor Jesus. Presta muita atenção, porque hoje é muito sério. Tem muita gente por aí invocando o nome do Senhor, pensando que Deus está respaldando. Pensando que o inferno vai se estremecer. E não é assim, gente. O inferno se estremece, os demônios te conhecem e fogem diante de ti quando você é conhecido por Deus. Quando você caminha com Deus, quando você anda com Deus, quando você está alinhado, aleluia, com o Espírito Santo, quando você está em obediência ao Evangelho do Reino, quando você caminha em fidelidade com Deus e a sua palavra, ali você vai ser temido, aleluia, pelos infernos, pelo capeta, em nome de Cristo Jesus. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. Assim caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Olha aqui, avivamento. Foi algo que foi conhecido em todo canto. Diz que isto foi notório a todos os que habitavam em aquela cidade, né? Tanto judeus como gregos. Assim caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Esse é o objetivo de Deus, esse é o objetivo do Espírito Santo, engrandecer o nome do Senhor Jesus. É essa que é a função do Espírito Santo através de nós, né? Engrandecer o nome de Jesus, é apontar para Jesus, é levar-nos ao conhecimento de Jesus, é que Jesus venha ser glorificado. É isso que Deus quer, é isso que é a vontade de Deus, é isso que é a vontade de cada avivamento, de cada mover do Espírito nas nações, é que o nome do Senhor Jesus venha a ser engrandecido e isso venha a ser notório no mundo todo. Aleluia. Olha aqui, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Olha o que causa realmente o mover do Espírito. Olha o que causa um avivamento puro e genuíno. As pessoas vêm voluntariamente a confessar seus pecados, ele vem publicamente a confessar os seus feitos, ele vem se arrependendo, ele vem confessando, ele vem mudando, porque Deus causa maravilhas quando ele desata realmente aleluia, um avivamento genuíno, um despertar do Espírito genuíno, um mover de Deus genuíno nas nações. As pessoas confessam publicamente seus pecados, as pessoas perdem a vergonha, perdem o medo, perdem a timidez de confessar os seus pecados, porque eles querem agradar a Deus, eles querem ser aceitos por Deus, eles querem ser, aleluia, ser reconhecidos por Deus. É uma característica de um avivamento genuíno, é isso, as pessoas confessam seus pecados. Confessam as suas maldades, as suas mentiras, os seus adultérios, os seus crimes, os seus feitos. Diz que muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Você está entendendo isso, gente? Imagina que você veja aqui no Brasil, em nome de Jesus, e em muitos lugares você veja pessoas, pastores, confessando seus pecados, confessando seus feitos, confessando seus adultérios, publicando aquilo que tem feito, falando do que a sua vida está em desordem contra Deus publicamente. É isso que é um avivamento. Não é escândalo, é porque Deus produz arrependimento, é porque o Espírito Santo produz salvação, é porque Deus produz confissão de pecado, é porque Deus desata, aleluia, a santidade.
E a santidade vem purificando o coração da pessoa e a mente, o coração fica constrangido com a presença de Deus num lugar. Imagina toda a cidade e as pessoas vêm confessando os seus pecados. Elas dizem que elas iam até aquele lugar onde estava acontecendo o mover de Deus. Porque diz aqui que muitos dos que tinham crido eles chegavam até onde estava o apóstolo Paulo, onde estavam os discípulos aí pregando, eles iam confessando e publicando os seus pecados. Aleluia, Deus, glória a Deus. Avivamento, gente, para mim é um avivamento perfeito, um avivamento genuíno. Também muitos dos que seguiam artes mágicas, os bruxos, macumbeiros aqui, ó. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro, se fosse hoje, era muita grana, era muito dinheiro. Mas as pessoas, os bruxos, os macumbeiros que praticavam artes mágicas, também se arrependiam e confessavam os seus pecados, queimavam os seus livros aos seus demônios. Eles queimaram publicamente muitos livros e chegou uma conta grande de dinheiro em tudo isso, porque eram livros caros naquele tempo. Os que praticavam aquelas artes mágicas queimaram os seus livros. Muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Não foi na sua casa escondido, na presença de todos. E feita a conta do seu preço, de todos os livros que foram queimados, acharam que montava 50.000 peças de prata. Era muito dinheiro, gente. Era muito dinheiro. Mas o que me chama a atenção não é a quantidade de livros ou de dinheiro, né? O que me chama a atenção é que quando Deus vem, gente, quando Deus vem, quando o avivamento vem, quando Ele vem, oh, glória a Deus, aleluia, até os bruxos se arrependem. Até os que praticam coisas imundas se arrependem e confessam seus pecados e mudam de vida. Mudam de vida. A história é outra. O destino é outro. O caminho, aleluia, é outro. Eles entram no caminho, eles entram na vida. Eles conhecem realmente quem é Deus. Quando você conhece Deus de verdade, tudo aquilo que você praticava, tudo aquilo que você seguia, tudo aquilo que você acreditava, você queima tudo isso. Você não se importa mais com isso, porque você somente quer conhecer agora Jesus. Você quer conhecer Jesus. Você somente quer conhecer o verdadeiro caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, senão somente através de mim. Ele é o caminho. É só nele que temos a salvação. Então, eles entenderam pela palavra e pela pregação de Paulo, aleluia, tudo isso, e eles queimaram todos os seus livros de bruxaria, de macumbaria, eles queimaram tudo. Eles disseram não para o inferno e disseram sim para Jesus. Amém, Jesus, eu vou te servir. Aleluia. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Aleluia. Assim a palavra do Senhor crescia, poderosamente prevalecia. Amém, Jesus. Que aconteça isso aqui no Brasil, aqui em Sul América, que aconteça na Venezuela, em Estados Unidos, que aconteça isso, meu Deus, em nome de Cristo. Que a palavra do Senhor cresça poderosamente, que prevaleça a palavra de Deus. Que a palavra venha a crescer poderosamente, que venha a prevalecer sobre as trevas, sobre a incredulidade, sobre a religiosidade, sobre a idolatria. A palavra de Deus venha a crescer e prevalecer. É isso que tem que acontecer. É isso que é um avivamento de verdade, Brasil. Quando a palavra de Deus, aleluia, cresce poderosamente e prevalece. Quando a palavra de Deus cresce com poder, aleluia, cresce com poder. Quando você prega, Deus respalda e desata poder. E o nome de Yeshua é engrandecido. Olha aqui. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo, depois
que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia, dois daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Né? Então, gente, vemos realmente aqui nessa passagem aqui, né, de capítulo 19 de Atos, do livro de Atos, gente, vemos realmente o que o Espírito causa, o que Deus faz na vida de uma igreja que é guiada por Deus, que é possuída pelo Espírito Santo, que Deus faz através de homens de Deus, aquilo que Deus faz pelas mãos dos homens de Deus de verdade, não somente da boca para fora, mas com o poder do Espírito Santo, com o poder da palavra, fazendo maravilhas e sinais publicamente. Aleluia. Deus desata a salvação, Deus ativa a fé das pessoas. Aleluia. Que até aqueles que não creem no Evangelho se convertem ao Evangelho e creem e passam a crer em Jesus. No Evangelho do Reino, aquele que salva. Amém? Glória a Deus. Então, gente, eu acredito que o Espírito Santo, né, me disse que pare por aqui, né? Eu não vou continuar esse capítulo 19, você quiser ler, recomendo que você leia o capítulo 19, esse capítulo 19 aí do início, e você vai entender isso que eu estou falando, mais ainda, Deus vai te revelar mais coisas ainda, mas deixa eu te falar, irmãos, em nome de Jesus, você que está ali, vai compartilhando, compartilha somente isso que eu te peço. Se você tem fé, como essas pessoas ali, se você tem fé em Jesus, no Evangelho do Reino, tem fé no Espírito Santo de Deus, compartilhe essa palavra. Compartilhe essa palavra com as pessoas, com a igreja, com a comunidade que você realmente acha melhor no seu coração. E que Deus venha colocar pessoas nos teus pensamentos, no teu coração, e você diga essa palavra precisa ser espalhada realmente, porque nós precisamos, aleluia, viver realmente um avivamento genuíno, mas não somente de canções bonitas. Olha aqui, se você presta atenção nesse capítulo 19 aí, não havia música, não havia canções, músicas bonitas, não fala de nenhum músico, fala da pregação da palavra. E eu estou em conta da música, porque eu amo cantar para Deus, eu amo música, eu gosto de pegar meu violãozinho e tocar uma canção para Deus, adorar a Deus, chorar com Deus. Porém, aí eu estou falando, irmão, que é a palavra de Deus que vai causar o avivamento. É a palavra de Deus, aleluia, através de pessoas alinhadas, através de pessoas obedientes, através de pessoas realmente de Deus, cheias de Deus, que conhecem o Espírito Santo de Deus, e não somente a letra, não somente versículos, não somente palavras da boca para fora, senão pessoas que conhecem, que vivem, que convivem, que têm intimidade, que têm comunhão, que andam no Espírito Santo, como andou Enoque, como andou Noé, como andou Moisés, aleluia, pessoas que andam com Deus. Né? Hoje em dia, irmão, nós temos o Espírito Santo, o ruá de Deus, o sopro de Deus, e Ele que nos leva, que nos guia a toda a verdade, toda a justiça, Ele que nos ensina como pregar essa palavra, Ele que está fazendo isso nos Estados Unidos, esse mover, e eu creio, espero que Deus faça coisas maiores. Eu creio que o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu creio que o poder da palavra tem que ser ativado. Eu creio, irmão, eu creio e creio em nome de Jesus que vai ser assim. E você, Brasil, você tem que também entrar na linha de Deus, se alinhar com Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Obrigado, né? Obrigado por prestar atenção, o irmão Sandro, né? A Gersiane, a Renato Bentes. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. O irmão Odilton, Deus te abençoe, irmão. A paz do Senhor, em nome de Cristo Jesus. E que Deus venha a ser glorificado. Amém? Compartilhe essa palavra em nome de Jesus, né? Acho que é a primeira ministração depois do jejum de consagração que eu tinha feito, que falei um pouco sobre posicionamento profético, aquela palavra de posicionamento profético. Gente, eu acredito que essa palavra que eu ministrei hoje, né, é a primeira palavra depois do jejum, né, fala sobre alinhamento. E alinhamento vai te levar a um posicionamento profético, um posicionamento em Cristo Jesus. Então, gente, eu como profeta estou trazendo palavra para ti, como igreja,
né? Palavras de fundamento, palavras que venham te edificar, palavras que venham te motivar, palavras que venham te despertar, palavras que venham te empurrar, que venham te posicionar, aleluia, em Cristo Jesus, no teu chamado, no teu ministério, na tua vocação, que você venha a entender e que venha a obedecer a Deus, em nome de Jesus. Amém, irmão? Porque diz a palavra de Deus que edificados, pois, aleluia, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo Jesus a principal pedra do ângulo. Amém, irmão? Então, como profeta apostólico, como profeta de Deus, como um missionário mesmo, edificado e fundamentado, cimentado em Cristo Jesus, eu trago a palavra de Deus para te edificar. Quizá para você é um pouco dura, mas é a vontade de Deus, porque é boa, perfeita e agradável para ti. Não é aquilo que você quer ouvir, é aquilo que você precisa ouvir. E se você escutou, se você ouviu até o final, é porque era para você. Eu tenho certeza, é para você essa palavra, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de ti e de mim. Que Deus te dê muita e abundante paz, em nome de Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho, me despeço. Boa noite. Deus abençoe. Nos vemos lá em Santa Catarina, irmão Sandro. Dia 28, estou saindo para Itapema. Ora por mim, irmão. E quando quiser, Deus vai ter um tempinho aí, eu vou chegar lá. Vamos comer um franguinho aquele que você faz lá. Tá bem, irmão? Deus te abençoe, irmão. Amo vocês. Lembrança para a pastora Rita lá. Também aparecerei por lá para darmos glória com vocês lá em Santa Catarina, em São José, tá bom? Deus abençoe, gente. Boa noite. A paz do Senhor. Ora por mim, orem por mim, pelo Ministério Glória, pela minha casa, pela minha família, em nome de Jesus. E por esse tempo de Deus que será para mim lá em Santa Catarina. Amém? Eu não sei o que Deus tem preparado para mim, né? Eu estou orando para que Deus me providencie um emprego logo assim que chegar lá, né? Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o trabalho, qual é o emprego que Deus tem preparado para mim lá, mas como nada escapa da mão de Deus, né? Aos que amam a Deus, todas as coisas cooperam para bem. Então eu estou indo para lá, confiando numa palavra de Deus, confiando no Espírito Santo mesmo e confiando que algo Deus vai me permitir fazer com as minhas mãos. Não somente trabalhar para minha esposa, para minha família, não, mas para o reino de Deus, né? Eu vou com o desejo mais adiante de querer alugar uma casa por enquanto, para começar com o CGO. CGO, para aqueles que não sabem, é Casas Glória de Oração. Então, eu quero ter uma casa, né? Ativar por lá uma casa Glória de Oração, para começar a orar, compartilhar a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus, com uma pequena base missionária, mas eu já vou desejar é Casa Glória de Oração, porque vai ser uma casa de oração, né, do Ministério Glória, em nome de Jesus, para continuar pregando e espalhando o reino de Deus no sul do Brasil. Amém, irmão? Deus abençoe. Orem por esse projeto. Se você quiser abençoar ou me abençoe esse projeto, gente, fale comigo no PV, no pessoal. Amém? E depois vou explicar direitinho, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite. Glória a Deus.